Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo certo? Que Deus abençoe o teu dia, a tua casa, que essa seja mais uma semana abençoada, que o Senhor possa prover na tua vida, hein? Mais um dia de bênção. Corra atrás dos teus sonhos. Bora! Vamos lá, hoje nós vamos falar hoje é dia 30 já do nosso estudo bíblico, né? Estamos no livro de Êxodo, hoje nós vamos falar do capítulo 7 e 8 do livro de Êxodo. No capítulo 7, Deus ordena que Moisés e Arão voltem a falar com o faraó, e aqui começam a acontecer os primeiros milagres que Deus realiza através da mão de Moisés e Arão, né? Diante do faraó, para que ele liberte o seu povo. E o primeiro deles é o milagre da vara se transformar em serpente, né? A Bíblia conta que quando eles chegam diante de faraó, Moisés e Arão lançam o cajado de Moisés no chão, ele se transforma em serpente, mas a Bíblia também conta que os mágicos do faraó fizeram a mesma coisa com seus cajados, né? E aí a Bíblia conta que a vara de Moisés, ela come, enquanto estava transformada em serpente, ela come as duas serpentes, os dois cajados que os mágicos de Faraó jogaram ao chão. Mas Faraó se impressionou com esse milagre, mas como os seus mágicos fizeram o mesmo, ele não deu muita bola, né? Ele não deu muita bola. E aí vem a segunda praga, né? A segunda praga é transformar a água em sangue. Deus ordena a Moisés e Arão que eles vão até Faraó de manhã cedo, quando ele estava se banhando no rio, e Moisés estende o seu cajado sobre as águas, e as águas do Egito viram sangue. No verso 21 do capítulo 7, diz assim: e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito, né? Sobre todos os seus tanques, sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Então todas as águas do Egito foram transformadas em sangue. Mas a Bíblia aqui também diz que os magos do Egito fizeram a mesma coisa com seus encantamentos. E isso fez com que o coração do faraó se endurecesse ainda mais e não ouviu o que Moisés e Arão falaram, né? Depois vem a praga das rãs, né? E Deus diz que... E o rio, Deus dando ordem a Moisés, né? Se o faraó se recusar, verso 2 do capítulo 8, se o faraó se recusar a deixá-lo ir, eis que ferirei com rã todos os seus termos, e o rio criará rãs que subirão e virão à sua casa, e ao teu dormitório, sobre a tua cama, e a casa dos teus servos, sobre o teu povo, sobre os teus fornos e as tuas amassadeiras. E rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Assim disse Deus ao faraó, né? Tenta imagina, cara, ter sapo, rã pra tudo quanto é lado, cara, em cima da tua cama, em cima da tua cozinha, em cima de ti, dos teus filhos, da tua esposa, do teu marido. Que loucura. E aí no verso 8 do capítulo 8 diz assim: Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. Então olha aqui, pela primeira vez o faraó mostra mostra que vai ceder, né? E ele diz: pô, cara, ora a Deus aí para que Deus tire esses sapos, essas rãs da gente, e depois disso eu vou deixar vocês ir, né? E aí Moisés vai lá, ora. No dia seguinte Deus remove os exércitos de rã, né? Que loucura. E aqui fala que os mágicos do faraó também fizeram, né? Também fizeram surgir rã dos rios. E aí, no verso 15, depois que Moisés ora, né, a Deus, e Deus remove as rãs, o verso 15 diz assim: vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu,
como o Senhor tinha dito. Então o faraó finge que se arrepende, entre aspas, né? Diz para Moisés e Arão: ora a Deus que se ele tirar essas rãs daqui, eu deixo vocês irem. Então, realmente, essa passagem aqui me diz muito, porque ela é um arrependimento falso, que é o que a maioria de nós temos, né? Quando a gente quer alguma coisa. A gente diz a Deus, ora a Deus que se arrependeu, meio que troca o arrependimento por algo que a gente quer, né? Senhor, eu me arrependo, eu quero mudar, mas se tu me der isso, né? Foi tipo faraó: olha, eu me arrependo, eu deixo vocês ir, mas primeiro tira essas rãs daqui, me dá alivio o meu lado, né? Me dá um benefício, né? E a gente está sempre barganhando com Deus, né? E aí acontece normalmente conosco, com a maioria das pessoas, o que aconteceu com o faraó. Quando a gente colhe o benefício, porque mesmo assim Deus é fiel, Deus sempre é fiel, ele não se baseia no nosso comportamento para ser fiel. A fidelidade é uma característica de Deus. A Bíblia diz que Deus é fiel. A Bíblia não diz assim: Deus é fiel se tu for fiel. Não, a Bíblia diz assim: Deus é fiel. Não importa o meu comportamento, o teu, o que a gente vai fazer para ele sempre vai ser fiel. Então ele dá o que o faraó pede depois da oração de Moisés. E aí quando o faraó ganha o que quer, ele volta a ter o comportamento ruim. Quantas pessoas já oraram por um milagre, por alguma bênção, conseguiram um milagre, conseguiram a bênção e depois não fazem nada do que prometeram, né? É mais ou menos o comportamento de faraó aqui: Deus, se o Senhor me der um milagre de cura, eu vou testemunhar, eu vou te servir, eu vou pregar a tua palavra. A cura vem para ela, para um familiar, e no dia seguinte ela está no mundo de novo, fazendo pior do que ela fazia antes. Que nós possamos desenvolver o temor do Senhor para não ter mais isso, né? Comportamento terrível. E aqui também fala da praga dos piolhos, né? Deus diz a Moisés, para Moisés dizer a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos toda a terra do Egito. Imagina, cara, piolho, que nem o pó da terra. E lembrando que aquela época era só terra, né? Aí no verso 18 do capítulo 8 diz assim: e os magos fizeram também assim como seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então aqui os magos tentam copiar o milagre, mas não conseguem, né? Então aqui começa a ficar mais claro que é Deus para eles, né? E no verso 19 diz assim: então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Então até aqui, com a serpente, o cajado se transformando em serpente, a água se transformando em sangue, as rãs, os magos tinham conseguido copiar. Daqui para frente eles não conseguem copiar. E eles começam a admitir: cara, isso aí é de Deus, porque nós não conseguimos fazer igual, né? E aí depois vem a praga das moscas, né? Que o Senhor diz a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, verso 20 do capítulo 8, eis que ele sairá às águas e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixar meu povo para que me sirva, porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxame de moscas sobre ti, sobre os teus servos, sobre o teu povo, sobre as tuas casas e as casas dos egípcios, se encherão desses enxames e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia eu separarei a terra de Gozém, em que o meu povo habita. Gozem, fala, eu acho, né? A fim de que nela não haja enxame de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio dessa terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. Então aqui, pela primeira vez, Deus diz assim: olha, eu vou te mostrar que eu sou Deus agora, porque vai ter mosca em tudo. Tu imagina no verão, quando tem uma mosca, ela já te enche a paciência. Tu imagina todo dia, 24 horas por dia, um enxame de moscas na tua vida, na tua casa, aonde tu for. E aí tu olha pro lado, só o teu vizinho não tem mosca. É mais ou menos o que os egípcios viram com o povo de Israel. Cara, tem mosca em tudo, mas no povo israelita, na casa deles, nos bois deles, no trabalho deles, não tem. Então Deus pôs separação aqui para o faraó ver se, cara, é Deus mesmo, né? Que loucura. E aí faraó demonstra aquele arrependimentozinho de novo,
Então chamou o faraó a Moisés e Arão, verso 25 do capítulo 8, e disse: Ide, sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Chama atenção para isso, sacrificai ao vosso Deus nesta terra, na terra do Egito. Então disse faraó, verso 28, deixar-vos-ei ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe. Orai também por mim. Olha que loucura, né? A gente sabe que a Bíblia tipifica, né? Aqui o Egito tipifica o mundo, é o povo de Deus saindo do mundo, a luta que é para sair do mundo, né? O faraó é um tipo de diabo, né? Um tipo de demônio, é um tipo de Satanás, né? Porque ele é o rei desse mundo. A Bíblia diz que Satanás é o dominador dessa terra, né? O rei dessa terra, porque os homens entregaram o governo da terra através do pecado a Satanás, né? Deus criou todas as coisas, mas pelo nosso livre-arbítrio que Deus nos permite, nós com as nossas escolhas erradas, pecaminosas, a gente entregou o mundo nas mãos de Satanás. E Moisés é um tipo de Cristo que veio para nos libertar, né? E aqui o faraó diz assim, pode ir, pode adorar o teu Deus, mas nessa terra não vai longe. É tipo assim, se vocês adorarem o Deus de vocês, mas continuarem tendo práticas mundanas, continuarem vivendo no mundo, cara, pode adorar o teu Deus tranquilo, porque na verdade isso não é uma adoração legítima, né? Faraó sabia, o diabo sabe isso. Quando alguém que diz que é convertido, que diz que serve a Cristo, mas segue as mesmas práticas do mundo, que agradam ao mundo, isso não é uma conversão verdadeira, isso é uma conversão mentirosa. É que nem o faraó está dizendo aqui, ó, pode adorar o teu Deus, mas não vai muito longe, tá? Fica pertinho aqui, continua fazendo as coisas que tu fazia aqui, mas adora o teu Deus também. A gente está dividindo com Deus as coisas do mundo. E quando a gente não abandona os nossos pecados, as nossas práticas pecaminosas do mundo, que nós tínhamos antes da conversão a Cristo, ela não tem valor nenhum. Ela não tem valor nenhum. Também não é um estalar de dedos, né? É um processo. A santificação, o viver para Cristo é um dia depois do outro. Às vezes a gente não abandona todos os hábitos ruins de uma vez só, mas a gente tem que, pela ação do Espírito Santo, tomar consciência dos erros e ir abandonando-os. E abandonando, o Espírito Santo fala conosco. Se a gente aguçar o nosso coração, ele fala, né? E aí no verso 30, 31 e 32 do capítulo 8 diz assim: Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos, do seu povo. Não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração, e não deixou o povo ir. Então, mais uma vez, Faraó mente, né? Mais uma vez ele ora, é o que nós falamos agora há pouco, ele se converte, entre aspas, né? Para conseguir um benefício. Depois que ele consegue o benefício, ele volta pro mundão, né? Tipo assim, pô, vai, adora o teu Deus, mas me dá isso. Aí ele recebe o que ele pediu. O problema deixa ele, a bênção chega, e depois que ele recebe a bênção, nem sei mais quem tu é, Deus. Agora eu vou viver no meu mundão de novo, tu já me deu o que eu queria, né? Que a gente possa ter a sabedoria de não agir assim, de forma tão ingrata a Deus. Deus te abençoe, seguimos amanhã o nosso estudo. Um abraço.